Muito boa tarde a todos. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem no dia. Posso pedir pela ordem, presidente, por favor? Deputada Índia. Queria pedir 1 minuto de silêncio, que hoje o primeiro-tenente da Polícia Militar, Jorge André Chaves Machado, conhecido como Tenente Lobo, morreu. Ele foi baleado na barriga durante uma operação de inteligência na comunidade dos Teixeiras, na Taquara. O oficial do 18º Batalhão monitorava traficantes quando foi baleado de um carro descaracterizado. Lobo tinha 47 anos, deixou uma filha e uma esposa. Ele estava na corporação desde 2000 e havia sido promovido por bravura em 2025. Ele foi o 11º policial militar morto em 2026. Ele tem uma medalha aqui na LERJ, eu não sei qual é o protocolo, mas eu peço ao senhor que entregue à família. Porque assim como o senhor, policial militar, só vocês sabem a realidade. Eu queria pedir 1 minuto de silêncio, por favor, pela morte do nosso policial de hoje. A presidência defere o pedido, Vossa Excelência. Aproveitar para incluir nesse 1 minuto de silêncio também. Infelizmente, ontem tivemos mais uma perda por causa de uma falta de uma ciclovia ou uma ciclofaixa. Uma mãe e um filho foram mortos ontem na Conde de Bonfim. Família Farias, queria muito pedir esse 1 minuto de silêncio em homenagem a eles. E já solicitamos também ao prefeito Eduardo Cavalieri para que faça uma indicação do meu gabinete, que é de todos nós aqui da LERJ, que eu incluo aqui, uma solicitação para que façam essa ciclovia ou ciclofaixa, qualquer coisa para evitar esse tipo de acidente. Muito obrigado, presidente. A presidência defere também o pedido de Vossa Excelência. Projeto de Lei número 6604/2025, de autoria do deputado Daniel Martins, que altera a Lei Estadual número 5.705, de 27 de abril de 2010, que dispõe sobre a instalação de banheiros químicos adaptados às necessidades de pessoas com mobilidade reduzida ou que utilizem cadeira de rodas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, redação final assim emendada. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai ao autógrafo. Em regime de urgência, em segunda discussão, eu já quero esse projeto de lei abrir a coautoria para todos os deputados. É o projeto de lei número 7206 de 2026, de autoria dos deputados Guilherme Delaroli, André Correia e Bruno Boareto, que destina recursos do Fundo Especial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aos municípios de Barra Mansa, Cantagalo, Itaperuna, Lajes do Muriaé, Pati do Alferes, Porciúncula, São Sebastião do Alto e Silva Jardim. Deputado Tiago Rangel, deputado Rafael Pisciani, deputado Jari, deputado Anderson Moraes, deputado Samuel Malafaia. Presidente, me ouve, é Célia Jordão. Deputada Célia Jordão, deputado Dionísio Lins, deputado Douglas Ruas, deputado Júlio Rocha, deputado Bruno Dauari, deputado Pedro Ricardo, deputado Fred Pacheco, deputado Valdo Ceasa, deputado Munir Neto, deputado Luiz Paulo, deputado Jair Bittencourt, deputado Fábio Silva, deputado Giovanni Ratinho,
Deputado Chico Machado. Ratinho vai se pronunciar. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Municipais, Desenvolvimento Regional e da mesa diretora. Presidente, questão de ordem, 2 minutinhos, só para Deputado Douglas Ruas. registrar a presença do ex-prefeito de São João da Barra, Betinho Dauari, que é pai do nosso grande deputado estadual, Bruno Dauari, está aqui abrilhantando o nosso plenário hoje. Muito obrigado, presidente. Sejam muito bem-vindos a esta casa, prefeito. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Fred. Presidente, o parecer é pela constitucionalidade. Eu vou suspender a sessão por 5 minutos, que tem algumas cidades que não entraram aqui, e nós fizemos emendas para que a gente possa incluir no projeto. Deputado André. Presidente, é só para ficar claro para os colegas, até para repetir o que a Alerj já fez, a iniciativa do presidente, que me deu a honra de ser coautor com ele, é importante, não basta, isso tem que ficar claro, não basta o município, né, porque desejar ou o próprio município ter feito o seu decreto de calamidade, se não foi reconhecido ou pela Defesa Civil Estadual ou pela Defesa Civil Federal, porque não adianta somente o município decretar, nós não podemos fazer isso sem a homologação ou da estadual ou da federal, só para isso ficar claro. E aí, presidente, Vossa Excelência suspendendo em 5 minutos, eu ia fazer esse pedido para ver se a gente já consegue fazer um acordo aqui e a Comissão de Constituição e Justiça já conclui por substitutivo. Mas o Fred está aqui pedindo forma de redação final a partir do nosso acordo. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Presidente, só uma dúvida. O senhor vai doar 16 milhões da Alerj para 8 municípios. Peraí. Deixa eu terminar. O senhor acabou de dizer que vão ter emendas ampliando o número de municípios. Vai continuar 2 milhões por município e se a Alerj dispõe desse recurso imediato. Na verdade, são 15, deputado Luiz Paulo. Subiria, a 2 milhões subiria, dobraria. E como a gente fez uma contenção de gasto nesses últimos 3 meses que eu estou na presidência, dá para pagar os 30 milhões aos municípios. Ok, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor Uma presidente. salva de palmas para o presidente, gente, porque quem Obrigado. representa os municípios aqui merece a salva de palmas, pô. Senhor presidente. Os municípios precisam disso. Presidente, uma das emendas é para Angra dos Reis, né? Já conversado com o deputado André e com Vossa Excelência, mandei os decretos da Defesa Civil Nacional e também da estadual. Senhor presidente. Só dizer Deputado que Bruno Dauari. o município de Santo Antônio de Pádua também, ele teve decretou o seu estado de calamidade e emergência, também reconhecido pela Defesa Civil. Só confirmar se o município de Santo Antônio de Pádua está incluído. Fez emenda não, Bruno? Não fiz. Olha, eu economizei 30 milhões para isso. Se for entrando, eu vou ter que dar uma reduzida aí nos valores dos municípios, André. Questão de ordem, senhor presidente. Deputado Rafael Pisciani. Senhor presidente, eu apresentei uma emenda incluindo o município de Natividade, que já tinha, há dias atrás, em função das chuvas, decretado seu estado de calamidade, mas quero também trazer ao conhecimento de Vossa Excelência, desse plenário, o ofício que me foi encaminhado pelo vereador Erivelton, noticiando que a gente teve, nessa semana, um grave acidente em função das chuvas na RJ 198, interrompendo a ligação do trecho entre os distritos de Orânia e Querendo, afetando gravemente a população que reside, os produtores daquela região,
Então, para além desse projeto, que eu quero aqui parabenizar Vossa Excelência, não só pela iniciativa, pela boa gestão que vem fazendo, permitindo que esses recursos cheguem diretamente aos municípios, também pela generosidade de Vossa Excelência de convidar outros deputados a estarem participando, mas alertar que a Defesa Civil Estadual precisa ter uma pronta resposta. Nós estamos oficiando todos os órgãos do Estado para que atendam imediatamente ao município de Natividade, nesse trecho entre os dois distritos, tendo em vista a gravidade do que está ocorrendo e a situação de isolamento da população daquela região. Então, agradecer ao vereador Erivelto que me fez essa requisição, eu como presidente da Comissão de Defesa Civil dessa casa, e não só a emenda para a destinação destes recursos, mas também o apoio dessa casa para que os órgãos competentes possam iniciar suas intervenções. Muito obrigado, senhor presidente. Eu marcarei uma audiência com o governador interino Ricardo Couto e tratarei de outros assuntos, mas tratarei desse como prioridade. Senhor presidente, pela ordem, trazendo Deputado Jair. uma resposta ao deputado Pisciani, eu estive presencialmente lá no sábado com o diretor do DR, por determinação do presidente do DR, já foi providenciada uma estrada, deputado, vicinal de 8 quilômetros para atender o desvio. O prefeito já está sabendo e já foi toda a equipe técnica, geológica para atender. Agora, é necessário, que foi um deslizamento de terra enorme, absurdo, é necessário que haja, presidente, um entendimento com o governador para a liberação do recurso de uma emergência. E graças a Deus, só afetou 2 casas, não morreu ninguém, mas foi um deslizamento muito grande que precisa de uma solução permanente. Mas a emergencial já está sendo feita de um desvio, estrada, junto com a prefeitura, e o DR já está agindo com conhecimento do presidente. Senhor presidente, não podemos perder um secretário de governo desse não, pô. Presidente, apesar de ter sido um breve secretário de apenas 7 dias, eu fui atuante. Deputado Fred Pacheco, eu estava conversando com o presidente ali, a urgência é tanta. Eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência. O deputado Luiz Paulo também, André, ele está na casa. O deputado Luiz Paulo está aqui também. Se pudesse refazer o parecer, concluindo por substitutivo, pedindo forma de redação final, para que a gente possa agilizar. É isso aí. Aí depois o que vai... Presidente, acatando então as sugestões dos deputados, o novo parecer então da Comissão de Constituição e Justiça é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, pedindo já a forma final de redação. Obrigado, deputado Fred. Pela Comissão de Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional, deputado Renato Machado. Não está presente. Deputado Carlos Macedo. Parecer favorável, presidente. Pela mesa diretora, segunda vice-presidente, minha querida Tia Ju. Acompanho o parecer da CCJ, senhor presidente. Os municípios merecem e precisam. Obrigado, deputado Tia Ju. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão. Em votação, o substitutivo da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada. Projeto de lei número 1040-A de 2023, de autoria dos deputados Pobel e Índia Armelau, que altera a lei estadual número 8.486, de 23 de agosto de 2019, que dispõe sobre o direito das pessoas com deficiência visual obterem as certidões de registro em civil em braille. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Em votação, redação do vencido, assim emendada. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Declaração de voto. Para a declaração de voto, deputada Índia. Queria agradecer o deputado Paul Bel também por fazer parte desse projeto de lei que agora, se Deus quiser, vai virar uma lei e cada vez mais realmente lutando por igualdade e não por benefícios. Então, agradeço a todos os pares que isso venha a fazer parte do Rio de Janeiro o mais rápido possível. Obrigado, presidente. Obrigado, deputada Índia. Projeto de lei número 1750, deputado Fred. Me perdoe, mas me permite, eu gostaria de fazer uma declaração de voto muito rápida, agradecendo aí o deputado Paul Bel e a deputada Índia, porque recentemente nós tivemos, deputada Índia, você se lembra bem, uma atitude absurda do governo federal, impedindo que houvesse livros didáticos em braille. Então, esse projeto vai absolutamente na contramão para atender as pessoas com deficiência. Eu, como presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, conheço muito bem essa realidade e saúdo aqui a deputada Índia e o deputado Paul Bel por entenderem que as pessoas com deficiência visual merecem todo o respeito e uma lei que possa, de fato, fazer com que as certidões de registro civil estejam em braille, ele vai, de fato, na contramão de um desserviço feito pelo governo federal quando impede que pessoas cegas e de baixa visão tenham acesso a livros em braille. Então, parabéns mais uma vez, deputada Índia, que, junto com as pessoas de bem, entendem o que é inclusão de verdade. Muito obrigado. Obrigado, deputado Fred. Queria agradecer a presença do senhor Hugo dos Santos Monteiro, procurador da Câmara Municipal de Conceição de Macabu, e do senhor Renato Pimenta, secretário da cidade, vereador de São João de Meriti. Projeto de Lei 1750-A de 2023, de autoria dos deputados Munir Neto, Luiz Paulo, Lucinha e Célia Jordão, que autoriza a criação do programa Cozinha Experimental Mini Chefs nas escolas estaduais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem quer discutir, encerrar a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido a ser emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Para a declaração de voto, deputado Munir. Presidente, eu queria, primeiramente, agradecer a todos os deputados e deputadas dessa casa por aprovarem um projeto tão importante que é a Cozinha Experimental Mini Chef. Esse projeto vai melhorar a qualidade da alimentação, tanto de crianças como adolescentes, nas escolas públicas, porque a gente sabe que a alimentação dos jovens, nem todos, mas a grande maioria, não gostam de comer verdura, frutas, legumes, e isso eles vão aprender a manusear esses alimentos e também comê-los, e também vamos poder dar início a uma nova profissão para quem quiser, além de outros objetivos desse projeto que vai melhorar a qualidade de vida dos jovens, crianças e adolescentes do Estado do Rio de Janeiro. Então, fico feliz de poder ter aprovado esse projeto, com certeza será sancionado pelo governador. Muito obrigado. Anuncio. Projeto de Lei 2901-A/2024, de autoria do deputado Elton Cristo, que dispõe sobre a criação do selo Amigo da Liberdade Econômica e Desburocratização para pessoas jurídicas ou físicas que atuam no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão. Em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido a ser emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Em segunda discussão, a redação do vencido, projeto de lei 5779-A/2022, de autoria do deputado Bruno Dauari, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia da conscientização sobre a síndrome de Prader-Willi.
Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permanecem como estão. Aprovado, vai autógrafo. Em primeira discussão, o projeto de lei número 383/2023, de autoria do deputado Anderson Moraes, que dispõe sobre obrigatoriedade de notificação de estabelecimentos de atendimento veterinário que constarem indícios de maus tratos a animais na forma que menciona. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, de Defesa e Proteção dos Animais favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia favorável, de Economia, Indústria e Comércio favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputados Felipe Rabes, Giovanni Ratinho, Índia Armelau, Vinícius Cosolino e Vinícius Cosolino. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Anderson Moraes. Senhor presidente, quero chamar a atenção aqui, primeiro, boa tarde, quero chamar a atenção aqui a todos os deputados desta casa sobre a importância desse projeto que eu protocolei em 2023, mas sabemos da alta demanda de projetos de lei dentro da Assembleia Legislativa e, portanto, agora estamos tendo a oportunidade de tratar essa matéria. O que eu busco, a ideia que buscamos dentro dessa matéria, dentro desse projeto, é nós fazermos uma espécie de um convênio, né, das clínicas veterinárias, dos atendimentos PETs, junto com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista que ninguém melhor do que os próprios profissionais da saúde, os profissionais da saúde PET, para poder nos alertar a Polícia Civil naquilo que eles mais dominam, que é no tratamento dos animais, e também pelo fato da medicina animal ter mais condições de trabalhar na identificação dos maus tratos dos animais levados às clínicas. Muitas das vezes, sabemos que proprietários de animais acabam levando os cachorros, acabam levando os animais nas clínicas veterinárias por uma determinada coisa, e muitas das vezes ali a gente consegue trabalhar na identificação de maus tratos desses animais dentro das residências ou nos locais onde eles vivem. Portanto, nós só queremos criar uma conexão das clínicas PET veterinárias junto com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para a gente poder evitar, né, que aconteça casos, assim como nós temos visto, né, absurdos acontecerem com os animais, voltando aqui numa situação que foi super, sei lá, até difícil de comentar, que foi a situação do cachorro do Orelha, né, onde aqueles 4 sementes do mal judiaram do cachorro até que ele chegasse à morte, um verdadeiro absurdo. E também, presidente, vale a pena a gente relembrar que no governo Bolsonaro houve um aumento significativo nas penas de maus trato dos animais, quando o presidente Bolsonaro sancionou a Lei 14.064/2020, que foi um verdadeiro avanço aí no combate a esses meliantes que eu não sei o que tem na cabeça para fazerem tão mal para os nossos animais de estimação. Muito obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Vou esclarecer aqui o projeto de lei de ajuda aos municípios. Foram acatado todas as emendas dos senhores deputados. E eu vou cantar aqui todos os municípios que serão contemplados. Município de Angra dos Reis, Barra Mansa, Bom Jesus do Itabapoana, Cantagalo, Itaperuna, Laje do Muriaé, Natividade, Paraty, Pati do Alferes, Piraí, Porciúncula, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua, São João de Meriti, São Sebastião do Alto, Silva de Jardim e Vassouras, dando um total de 17 municípios, como eu havia destinado do fundo as economias de 30 milhões de reais, eu tive que dividir por 17,
Inicialmente seria 2 milhões de reais para cada um, reduziu um pouco esse valor, será agora R$1.750.000 destinado para cada município. Deputado Renata. Senhor presidente, só porque eu gostaria da coautoria no segundo projeto, 7206, dos recursos do Fundo Especial da Assembleia, Renata Souza. E, senhor presidente, muito rápido aqui, é no próximo projeto que eu vou falar. Obrigada, presidente. Presidente, uma questão de ordem. Deputada Dani. Eu gostaria de pedir coautoria no segundo projeto em pauta, por gentileza. E gostaria, se Vossa Excelência me concede, anunciar os nossos jovens aqui de diversas universidades, diversas instituições de ensino que participam do nosso programa Juventude no Parlamento. Estão aqui ocupando as galerias e acompanhando os trabalhos. Questão de ordem, senhor presidente. Cadê o Anderson Moraes? Anderson, vai dar coautoria? Nem viu, né? Vai dar coautoria, doido? Posso pedir coautoria, Vossa Excelência? Dispõe sobre a prioridade de notificação de estabelecimento de atendimento veterinário. Oi? Oi? Quero coautoria. Mas só vou botar aqui. Só abre o coautoria. Senhor presidente, conversando aqui com o deputado Marcelo Seudino, a nossa matéria, né, o 7º projeto da pauta hoje, ele retorna, vai fazer a redação no vencido e retorna à pauta. Mas eu quero deixar bem claro aqui para todos os colegas que é óbvio que ajudaram a gente, que construíram a matéria junto, está aberto a coautoria, sem dúvida nenhuma. Deputado Marcelo Seudino aqui, que é um defensor de forma incansável aos animais, é uma pessoa que, claro, não poderia ficar de fora. Marcelo, vamos embora, tamo junto. Presidente, questão de ordem. Deputado Marcelo Dino. Primeiro, parabenizar o autor por esse projeto de suma importância. Hoje estou à frente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, tenho atuado muito, batalhado. Inclusive, quero externar mais uma vez meu agradecimento àquela operação sensacional que fizemos junto com o IBAMA, junto com o INEA, junto com o CEPAM, onde nós conseguimos resgatar alguns animais ali na feira de Duque de Caxias, onde a população entrou em massa na minha rede social, agradecendo, Anderson, pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo, com outros deputados também. E quero ressaltar também, aproveitar, presidente, parabenizar a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, em nome da 60DP e da 66, que hoje fez um trabalho sensacional, onde eu fiz uma queixa-crime de uma matéria que tinha saído até no Fantástico, com relação a um traficante chamado Flamengo. Esse traficante vem cobrando dinheiro de tudo quanto é segmento, da população, dos comerciantes e, por último, agora, cobrando farinha, ou melhor, que as padarias comprassem a farinha com ele. Não, é Flamengo mesmo. O pseudônimo desse traficante é Flamengo. E ele cobrando, obrigando com que os comerciantes comprem farinha com ele. E hoje, automaticamente, fiz contato com a 60, que em conjunto com a minha... Oi? Não, farinha mesmo de fazer pão. A galera quer zoar aqui. Vou perguntar a mesma coisa. Farinha fazer pão, pelo amor de Deus. E aí vem o da esquerda à direita zoar aqui. Aí não dá, presidente. Mas eu quero aqui parabenizar os policiais. Fiz a queixa-crime, matéria que saiu na RJTV, e hoje nós teremos um dos depósitos desse traficante. Mas com certeza
Estamos monitorando, a polícia está monitorando. Eu também não vou negar não que tenho muitos amigos que moram ali e vêm denunciando, e nós vamos chegar aos demais até chegar esse Flamengo para que ele seja preso. Senhor presidente, obrigado. Obrigado, deputado Marcelo Dino. Senhor presidente, para Deputada declaração, Tia Ju, para declaração de declaração. voto, primeiro agradecer ao deputado Anderson Moraes, o autor da proposta, e agradecer a coautoria, senhor presidente. Muito importante este projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação de estabelecimentos que atendem os nossos pets, né? Às vezes, os pets estão passando por maus tratos dos seus próprios donos ou algumas questões de maus tratos por pessoas externas, e essa notificação é muito importante. Nós sabemos que existe aí aqueles que têm um ar de mal, de maldade, como foi o caso do cão orelha, que teve a repercussão aí a nível nacional, e às vezes as pessoas ganham os pets de presente, ou herança de alguém da família, o pet, a pessoa falece e tal, e o pet fica, e a pessoa não gosta do bichinho e começa a maltratar. E aí essa notificação vai evitar isso. É bom que as pessoas saibam que elas não são obrigadas a estarem com os bichinhos, seja gato, seja cachorro, o animalzinho. Se não gosta, não fique. Coloca ele para adoção, mas que não maltrate. Então, parabéns, e que a gente possa seguir protegendo criança, mulher, adolescente e os amigos das crianças, das mulheres, dos homens, dos adolescentes, que são os pets. Presidente, só o Dionísio pediu coautoria também, presidente, nesse projeto. Dionísio Lins. Coautoria para o deputado Dionísio Lins. Presidente. Deputado professor Josemar. Primeiro, saudar o autor por esse importante projeto. Projeto esse que avança na questão dos maus tratos e vai na linha da criminalização das pessoas que fazem maus tratos com os animais. Nós já vimos o caso da orelha. Eu mesmo tenho um projeto aqui na casa para tratar de hospedagem, que se refere à cadela Mia. E temos vários outros parlamentares aqui, bem como a Comissão de Proteção Animal. Nós temos feito um trabalho nesta direção para atuar contra os maus tratos. E atuar contra os maus tratos também a gente está fazendo e criando uma parceria, porque na verdade aqui acaba sendo uma parceria institucional das veterinárias com todo o nosso sistema jurídico, que tem como objetivo também atuar na questão da proteção animal. Então quero agradecer aqui, parabenizar o colega, e importante que esse projeto seja aprovado e que vire lei o quanto antes. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputada Renata. O senhor já leu o número do projeto, não? Não. Pode ler o número do projeto aí, minha questão de ordem, presidente, por favor. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 6656 de 2025. Questão de ordem, presidente. Deputada Renata. Senhor presidente, trata-se do projeto de lei do deputado Carlos Mink, e em conversa com o deputado aqui, nós podemos observar que esse é um projeto de lei muito parecido com um projeto de minha autoria do ano de 2023, que inclusive nas últimas semanas votamos aqui em primeira discussão, e eu já peço para Vossa Excelência para a gente colocar aqui em segunda discussão, mas que trata exatamente das mães puérperas, gestantes, dentro das universidades, das graduações e pós-graduações. Então, nesse sentido, eu gostaria de sugerir, de solicitar a Vossa Excelência que pudesse encaminhar a CCJ para avaliação se pode ser uma anexação, se possível, justamente porque, em diálogo com o Carlos Mink, a gente vai até abrir a coautoria do meu projeto, porque o meu projeto é anterior, para que contemple também a propositura dele. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência e retorna o projeto para a CCJ. Muito obrigada. Presidente. Deputado Mink. Pela ordem.
Então, realmente, o que a deputada Renata Souza falou é verdade. Nós já tínhamos detectado pontos comuns e tinha até sido visto uma possibilidade de tirar os pontos comuns e manter os acréscimos. Mas o que a deputada diz, ela tem razão. A gente pode, e ela generosamente abrindo a coautoria, a gente pode juntar esses projetos e acrescentar aqueles pontos do meu projeto que ainda não estão no projeto bem anterior da deputada Renata, que até está tramitando, recentemente teve uma tramitação. Eu só queria, concluindo, para não interromper os trabalhos, dizer o seguinte, presidente Delaroli, comentei com a deputada Renata Souza, há poucos dias atrás, nós fizemos uma audiência pública sobre esse tema e até estava uma vice-reitora da Unirio, uma vice-reitora da Rural e até o presidente do CNPq participou online, mostrando que várias dessas instituições estão adotando medidas para impedir que as pesquisadoras, as cientistas, não serem penalizadas pelo fato de serem mães. Acabam perdendo publicações, perdendo pontos, perdendo bolsas. Então, computar essa questão da maternidade, dando mais tempo. Por exemplo, se é 5 anos, os últimos 5 anos, para ver as publicações, se a pesquisadora é mãe, computar 7 anos, por exemplo, para ela não ser prejudicada dos 2 anos que ela não teve muitas publicações e assim sucessivamente. Então, o tema é relevante, várias universidades, o próprio CNPq tem tomado medidas, o projeto da deputada Renata aponta nesse mesmo sentido, é anterior, o nosso realmente tem alguns pontos de acréscimo, mas nós chegamos então a essa conclusão que me parece de bom tom e de bom entendimento. Então, era esse esclarecimento suplementar que eu dou e, naturalmente, voltando, a gente faz esse arranjo. Obrigada, Mink. Presidente, questão de ordem. Pode. Presidente, a gente tem tido o hábito lá na CCJ de tentar salvar, na medida do possível, as iniciativas, mas, de fato, assiste razão a deputada Renata Souza, a similaridade das matérias. O que poderia ter sido aqui feito, o deputado Mink e a deputada Renata, era um esforço de dar o parecer pela constitucionalidade com emendas, mas se Vossa Excelência está sugerindo de incorporar o seu texto ao projeto da deputada Renata, eu só não sei em que pé está a tramitação do projeto de Vossa Excelência. Já está em segunda discussão, porque a gente votou ele esse mês de março, já está em segunda discussão, então ele vai vir a plenário possivelmente. Então, presidente, aproveitar o ensejo da segunda discussão, se o deputado Mink, então, apresentar as emendas para que o projeto fique similar ao dele, a gente dá celeridade na CCJ e pedir a Vossa Excelência que inclua em pauta o mais célere possível. Obrigado. Deferida a solicitação. Não havendo mais nada a tratar, passamos ao expediente final. O primeiro orador inscrito é o deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Cadê ele? Expediente final. Saudar aí os estudantes das diversas universidades que aqui estão. Já foram saudados aqui pela deputada Dani Balbi. Quero registrar também a presença de vocês. E sejam sempre bem-vindos a essa casa legislativa. Questão de ordem, presidente. Com a palavra, o deputado. Presidente, fico muito feliz em vê-lo hoje presidindo a casa, para você ver que a democracia reina aqui dentro desse parlamento, né? Direita, esquerda, todo mundo unido. Vossa Excelência presidindo essa sessão. Só não esqueça de me convidar para tomar aquele cafezinho gostoso na casa de Vossa Excelência, que eu sei que Vossa Excelência sabe fazer um café gostoso. Obrigado aí pelo carinho. Quem sabe eu possa ser seu presidente na futura legislatura. Vamos que vamos. Passar para o deputado Luiz Paulo. O senhor tem 10 minutos. Senhor presidente do expediente final, professor Josemar, liderança emergente do PSOL. Senhoras e senhores deputados presentes, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj,
senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, hoje, terça-feira, primeiro dia da semana, não tem nenhum tema tão relevante para esse parlamento discutir que não esteja voltado para as decisões que tomará o Supremo Tribunal Federal no dia 8 de abril. Porque o Supremo irá decidir se as eleições serão direta ou indireta. Se quem conduzirá o governo do Estado até a data que essa eleição for marcada, essa eleição suplementar, será o presidente do Tribunal de Justiça ou o presidente da Alerj que vier a ser eleito. Então, veja, senhor presidente, e caso a eleição seja direta, nós teremos 2 eleições diretas no segundo semestre. Vou me posicionar sobre tal questão. Minha formação política e minha eterna juventude me fez participar fortemente do movimento Direta Já. E, por via de consequência, a soberania popular, que é a essência da democracia, se respalda nas eleições diretas. Então, no meu entendimento, essa deverá ser a decisão do Supremo Tribunal Federal. Até porque, se lermos o artigo 224, parágrafo 4º do Código Eleitoral, está lá muito claro. Nas eleições suplementares, se for 6 meses antes de terminar o mandato, as eleições serão indiretas. Inciso 2 diz que, nos casos contrários, direta. Nós vamos estar na semana que vem no mês 4. Mês 4 ainda está longe do mês 6. Então, também, sob o ponto de vista do Código, está claro que as eleições são diretas. Mas quem o decidirá é o Supremo Tribunal Federal. E o que o Supremo decidir será aquilo que todos nós seguiremos. Você pode concordar ou discordar, mas a decisão do Supremo é para ser cumprida. Então, primeiro ponto, em nome da soberania popular, da democracia, eleições diretas. E cá entre nós, sob o ponto de vista político, é importante para todos os partidos políticos, porque poderão se apresentar nessa eleição, evidentemente respeitando as suas direções e as suas estratégias. Segunda questão, deputado Flávio Serafini. O presidente Delarore chamou, no dia de hoje, às 13h30, uma reunião com a deputada Renata, eu, deputada Élica,
deputado Carlos Mink e deputada Dani Balbi, um de cada partido político, representando a sua agremiação. E conversamos exatamente sobre as eleições que foram suspensas, que se deu na semana passada, quando 23 de nós estávamos nas galerias presentes, 24, nas galerias presentes, mas não em plenário, exatamente em protesto a uma eleição marcada de forma tão rápida, às 11h30 para as 2h15. Aliás, o deputado Jair Bittencourt estava aqui em plenário também, assistiu. Dito isso, saiu um entreveiro muito grande, porque nós, de oposição, nos sentimos atingidos diretamente por uma decisão que, no meu entendimento jurídico, afrontava o regimento interno, porque não obedeceu o prazo de 48 horas, não obedeceu a questão de 5 sessões, porque a 11ª sessão já foi a da eleição, então se diz que até 5 sessões tinha que ter tido uma sessão pelo menos antes. Mas ainda mais de grave, o TSE ainda não tinha decidido quem seria o substituto do deputado que teve seus votos anulados. E que ele comunicou hoje. Então, baseado nisso, os partidos PDT e PSD produziram ações pedindo liminar ou a invalidade das eleições, e também aquele coletivo dos 24 também deu entrada com uma outra ação. Eram, no mínimo, que eu tenha conhecimento, 3 ações, mas já ouvi falar até que não eram 3, foram até 4. Não consigo ter memória de qual teria sido o 4º que ingressou. Então, essa conversa de hoje é porque havia mágoa pessoal de ambos os lados. Como é muito comum nas questões mais calorosas e de difícil solução. E estava presente, inclusive, nessa reunião, o deputado Douglas. E a reunião acabou em clima cordial, cada um aceitando as escusas do outro. E a informação que a eleição para a presidência da Casa se dará quando o TRE concluir seu processo. Hoje não concluiu o processo, deputado Jair. Ele simplesmente informou quem está sendo chamado. Segundo o jornal, é o nosso delegado. Vai abrir prazo. Não, falou ali para mim que é o delegado Carlos Augusto. Foi me dito ali, eu não li a matéria. Permita. Matematicamente, o deputado Carlos Augusto é o primeiro suplente, mas o deputado Carlos Augusto se tornou titular a partir do momento que o doutor Serginho virou prefeito de Cabo Frio. Então, se a informação sendo esta, o segundo suplente é que passa a exercer a titularidade. Bom, eu estou falando que eu não li a matéria, mas de qualquer jeito, esta é a informação que o TRE dá. Quem
nas rodadas ele considerou. E abre prazo para os partidos que não concordarem contestarem. É como fosse nas nossas eleições. Saiu o resultado, você comemora e diz assim, fui eleito. É verdade. Mas se é só proclamado deputado, lá 7, 10 dias depois, quando tudo isso é de fato verificado, tem reunião do pleno, tem ata, etc, etc. Bom, aberto o prazo de contestação, haverá as contestações ou não. E aí se abre prazo para o pleno do tribunal decidir. Então, possivelmente, as eleições para presidente se darão a partir da semana que vem, dependendo do número de recursos que possam existir. Estou explicando isso porque o que nos foi dito é que serão cumpridos todos os ritos legais. Até porque não há pressa nenhuma de fazer essa eleição. Principalmente sem a gente saber a decisão do Supremo no dia 8. Porque uma coisa é eleição direta, outra coisa é eleição indireta. Então, estou narrando isso, né, para dar assim, uma satisfação um pouco do que ocorreu no dia de hoje. Até porque eu acho, senhor presidente, que nós somos políticos. E político tem lado. Político que não tem lado pode ser outra coisa na vida. Menos político. Há 7 anos e meio atrás, deputado Josemar, 7 anos e meio? Não, desculpe. Há 7 anos e meio atrás, eu fui um dos únicos 5 que mantive meu voto para presidente no deputado Jair Bittencourt. Fui um dos únicos 5 que mantive meu voto no deputado Jair Bittencourt. Fui punido severamente pelo presidente da casa. Até hoje, não presido nenhuma comissão, apesar de colaborar intensamente. Colaborar para que essa casa dê certo. Mas não me arrependo de nada. E o deputado Jair Bittencourt estará numa eleição como adversos meu. Faz parte do jogo político. A cada momento, você escolhe o lado que você vai ficar. Mas nem por causa disso, a gente precisa se tornar inimigo. Porque ter lado não quer dizer que o adversário é inimigo, ele é adversário. E no momento que a eleição acaba, quem o povo, por isso que eu sou a favor das eleições diretas, quem o povo decidir, está decidido, está eleito. E vida que segue. O que a gente deseja de fato é que o Estado do Rio de Janeiro possa sair desse atoleiro que está metido, com um orçamento num buraco de 19 bilhões de reais. E, evidentemente, que atrás disso existe um anseio do funcionalismo público, do poder executivo, que se pague as 2 parcelas da recomposição salarial que são devidas a eles pelo governador Fujão, ex-governador Fujão Cláudio Castro, que abandonou-os
sem pagar a reposição salarial e foi buscar seus próprios interesses, renunciando, inclusive, à véspera do julgamento no TSE, numa verdadeira tentativa de fugir da punição, mas não fugiu do fato de ter se tornado inelegível por 8 anos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. O próximo é o deputado Jair Bittencourt. Vossa Excelência tem 10 minutos, conforme regimento. Prepara a deputada Renata Souza. Senhor presidente, colegas, deputados e deputadas dessa casa, é sempre uma honra retornar. E eu cito aqui o deputado Luiz Paulo e o deputado André Correia como grandes amigos e entendedores da política do Parlamento Fluminense. Não poderia deixar de fazer um pronunciamento, deputado Josemar, que preside essa sessão, para falar da minha breve passagem pela Secretaria de Governo do Estado. Eu tenho a honra de servir ao Estado e tive a honra de servir pelo menos 3 secretarias nesse período do governo Cláudio Castro, e sou e fui sempre da base do governador, trabalhando a política do jeito que eu entendo que ela deve ser, como a maioria dessa casa se comportou. E a Secretaria de Governo é uma secretaria que tem por sua origem natural a articulação política da Assembleia Legislativa, da integração das secretarias e da interlocução com os municípios. Quando eu aceitei esse desafio, era claro e notório que havia grande chance, naquele momento e rapidamente, do sucessor eleito por essa casa, o presidente da Assembleia, que está na linha direta da sucessão, seria um dos deputados da base do governo, especialmente ou o deputado Douglas Ruas ou o deputado Delaroli. Se fosse de forma diferente, eu não teria aceitado ingressar na Secretaria de Governo, porque não teria lógica de eu ser secretário de governo de um governo que eu não participaria. E aí houve toda essa confusão e acabou se mudando o governador interino ou permanecendo por mais tempo, que é no caso o desembargador Ricardo Couto. Então eu estive com ele ontem, pedi que fizesse a minha exoneração para que ele tivesse tranquilidade em governar pelo período que fosse. E ainda coloquei-me à disposição para que fosse base do seu governo. Porque, querendo ou não, o desembargador, ele hoje é o governador do estado do Rio de Janeiro, mesmo que interinamente. E vai ter que tratar e se entender com a política e com a Assembleia Legislativa. E eu falei ao governador interino, ele vai precisar de uma base, deputado André Correia, na Alerj. Ele vai viver, Marta Rocha, momentos que ele não vive no Tribunal de Justiça. A opinião minha própria é que esse período deveria ser breve. É muito perigoso ter um membro do Poder Judiciário governando por muito tempo. Se a Assembleia Legislativa, como dizem muitos, tem problema, que se corrijam os problemas da Assembleia Legislativa. Como diz a mídia, de uma forma que ataca, Pisciani, a todos nós, que existem mais de 35 deputados estaduais envolvidos com crime. Vários blogs falam, reportagens, notas. Por que não se apura e age? Isso é que tem que ser feito. Não dá para viver nessa pressão. Então, a Secretaria de Governo teria por essa natureza, tocar os seus programas internos, que é o Segurança Presente, a Lei Seca, o RJ Presente e o Mova RJ. Quero deixar aqui, Josemar, os meus agradecimentos e meus parabéns a essas equipes. Que trabalho técnico extraordinário prestam esses servidores. Eu tive a oportunidade de conhecer e trago o meu reconhecimento. E quero abordar, muito rapidamente, a independência da Assembleia Legislativa. É muito perigoso essas interferências externas no Poder Legislativo. O Poder Legislativo, ele tem algumas missões muito importantes, dentre elas fiscalizar o Poder Executivo e acompanhar de perto a execução de um programa de governo e dos seus orçamentos, do seu orçamento.
Essa interferência, ela nos traz muitos problemas, porque tira da atribuição básica da Assembleia a sua maior função. E nós não podemos permitir isso. Executivo é executivo, legislativo é legislativo, judiciário é judiciário. Quero aqui também falar um pouco sobre a linha de sucessão do governo do Estado. Isso é constitucional. Existem alguns direitos garantidos pela Constituição. E a linha sucessória é prevista. É claro que a gente vive um momento diferente no Estado do Rio de Janeiro por essa interrupção da linha sucessória. E só vai ser restabelecida quando houver a eleição do presidente dessa casa e que o presidente dessa casa passa a ser o sucessor direto depois que o governador Cláudio Castro renunciou e que o vice-governador foi para o Tribunal de Contas. Esse é o fato. Se existe outra coisa, tem que ser tratada na esfera devida. Pode ser judiciária, pode ser aonde for, Rafael. Mas o fato é, e para isso eu concordo aqui com o deputado Luiz Paulo, é necessário que se cumpra os ritos. Existem ações impetradas por partidos de esquerda e de oposição, legitimamente, contestando tudo que foi feito por essa casa. E essas ações precisam ser julgadas e definidas, como existem ações do Supremo Tribunal Federal. Depois disso resolvido, que começou a ser hoje com a retotalização dos votos, cabe à Assembleia Legislativa escolher o seu presidente. Então, eu fico muito satisfeito de saber pelo deputado Luiz Paulo que houve um entendimento com a base do governo, do antigo governo, vamos dizer assim, com o campo da esquerda e centro, do campo da direita e centro com a esquerda, porque a gente precisa de uma convivência harmônica, aonde a maioria vence no voto, a minoria perde no voto, mas tem o seu espaço democrático para se manifestar e, inclusive, se posicionar contrariamente, que é legítimo a todos nós. E já para encerrar, senhor presidente, eu queria dizer aqui que poucas pessoas têm agido com a lisura do deputado Douglas Ruas dentro dessa casa. O deputado Luiz Paulo fez uma referência ao ex-presidente dessa casa, Rodrigo Bacelar, de atitudes posteriores à eleição dele presidente, como o deputado aqui relatou, de não ter mais espaço para trabalhar na casa. O deputado Douglas Ruas, todos conhecem, eu posso lhes garantir que jamais agirá dessa forma. É um deputado que tem uma experiência administrativa, é um deputado do diálogo, é um deputado que tem posicionamento, ele é do PL, apoia o Flávio Bolsonaro para presidente como eu, é de direita. Isso está muito claro. E isso não é mácula para ninguém, muito pelo contrário. Isso é uma opção que as pessoas têm. Então, nós vamos apresentar a candidatura no tempo devido do deputado Douglas Ruas para presidente da Alerj. E espero e aceito que a oposição, que a esquerda tenha um candidato próprio. E se não tiver, tem o direito de votar em branco, de se abster e de não votar e de não vir ao plenário, mas nós, cumprido o rito, precisamos restabelecer a ordem na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E eu, para terminar agora, de fato, deputado Yuri, eu só queria deixar uma mensagem, que essa uma semana que eu estive à frente da Secretaria de Governo, vários veículos de comunicação me acusaram, sem me ouvir, dando notas, que eu estaria lá trabalhando pela eleição do deputado Douglas Ruas para a presidência, que eu estaria fazendo reunião na Secretaria de Governo. Eu não o fiz, eles sabem que eu não fiz, em respeito à neutralidade do governador em exercício, que é um desembargador. E esse é o motivo de eu ter pedido a minha exoneração. Ao contrário de muitos que atuam no campo adversário, interpelando e convidando deputados para mudar de lado, que eu acho até legítimo. Só não é legítimo
fazerem acusações de coisas que não aconteceram, inclusive nos acusando de pressionar prefeito e pressionar deputados. Então eu peço e dou a liberdade a qualquer deputado que eu pressionei, que venha aqui e fale. A qualquer prefeito que eu liguei. Eu não estou dizendo prefeito que eu ameacei ou que eu intimidei. Qualquer prefeito do estado que eu liguei por iniciativa própria, como secretário de governo, para algum prefeito. Eu atendi deputados que me demandaram assuntos administrativos, base do governo e da oposição. Atendi deputados da oposição. E atendi telefonema de prefeitos que me procuraram pedindo para que resolvesse coisas dentro do governo que estavam embaraçadas. Então, senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade, agradeço a todos de ter podido colaborar durante uma semana na Secretaria de Governo do Estado e tenho muito orgulho do nosso mandato de deputado estadual e eu disse ao governador que ele ficasse muito à vontade, porque o mandato que eu tenho não é de secretário, é de deputado estadual que representa o interior e os pequenos municípios do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigado, deputado Jair Bittencourt. Foi dentro do tempo. Agora, a deputada Renata Souza. Senhor presidente, deputado professor Josemar, deputadas presentes, deputados presentes, que me traz a essa tribuna aqui hoje é a defesa intransigente do Estado Democrático de Direito. E esse Estado Democrático de Direito se encontra numa situação extremamente delicada no que a gente tem visto nos últimos dias, em especial no Estado do Rio de Janeiro. A Assembleia Legislativa hoje tem uma função importantíssima, que é definir quem é o novo presidente da Assembleia Legislativa, um mandato tampão para o governador do Estado e, nesse sentido, a gente não pode deixar que essa Casa de Leis seja colocada em questionamento, tanto na sociedade como judicialmente. É por isso que nós, do campo progressista e de esquerda, nos unimos na última semana, na quinta-feira passada, para que a gente pudesse tirar uma posição conjunta e comum contra aquilo que foi colocado a toque de caixa aqui para a votação do novo presidente da Assembleia Legislativa, e pela ordem de sucessão que está colocada hoje no Estado do Rio de Janeiro, poderia virar governador do Estado. Nesse sentido, nós, da bancada do PSOL, inclusive, entendemos que fazer uma eleição de maneira atabalhoada, não demonstrando compromisso, inclusive, com as outras instituições que já trouxeram elementos centrais com relação ao debate que está colocado sobre a eleição direta ou indireta, sobre a recontagem do voto que precisa ter na Leste, uma vez que o ex-presidente Bacelar teve o seu mandato cassado e está inelegível e, portanto, a Alerj pode e deve dar posse a um deputado que substituirá essa vacância. Só que aqui tivemos a infeliz surpresa de uma chamada para a eleição na última quinta-feira, com 2 horas de antecedência. Isso deixou a gente extremamente mobilizados, porque, afinal de contas, a gente não vai deixar que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro acabe derretendo em questionamentos judiciais, que acabe perdendo, inclusive, a importância social e institucional que tem nesse momento chave do Rio de Janeiro, por conta de uma eleição a toque de caixa pelos interesses que aqui estão colocados. Então, nesse sentido, foi importante, inclusive, o presidente da Casa, interino, o Guilherme Delarore, chamou a bancada de esquerda e o campo progressista, em especial as lideranças, para conversarem hoje, para explicar o que aconteceu naquele dia.
que todos nós, do campo progressista, do campo de esquerda, nos surpreendemos. E eu disse categoricamente para o presidente interino, Guilherme Delaroli: ora, aquilo que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa, ao apagar das luzes do finalzinho da sessão plenária na manhã de quinta-feira, é evidente que trouxe a interpretação imediata de que estaria em curso um golpe dentro da Assembleia Legislativa para eleger Douglas Ruas, pupilo do governador Cláudio Castro, hoje cassado, hoje inelegível por 8 anos. Então, nós não deixaríamos que isso acontecesse. Então, judicializamos, esse campo judicializou, e a gente ganhou um liminar suspendendo, para o bem da democracia do Estado do Rio de Janeiro, um liminar que suspendeu aquela sessão golpista que tentou botar Douglas Ruas como presidente da casa e possível governador do Estado do Rio de Janeiro a toque de caixa, desrespeitando todo um processo no Tribunal Superior Eleitoral. E aí agora a gente tem uma nova decisão do Supremo com o ministro Zanin, que falou: calma aí, zerou o game. Agora será no dia 8 uma nova votação, para saber se as eleições no Estado do Rio de Janeiro serão diretas ou indiretas. O nosso partido defende a eleição direta, porque entendemos que o povo tem que ir às ruas e votar, especialmente para entender que, obviamente, não são todos os poderes que estão aqui na Assembleia Legislativa. Ainda que nós sejamos os representantes do povo, o que aconteceu na última quinta-feira aqui nessa casa depõe contra a possibilidade de reconhecimento ético, moral e político dessa casa definir quem será o novo governador do Estado do Rio de Janeiro. Então, questionado isso, é claro que nós defendemos as eleições diretas, e já, justamente porque o povo precisa estar implicado diretamente na decisão de quem será o novo governador do Estado do Rio de Janeiro. E aí, ainda que o debate seja colocado aqui dentro dessa casa, ainda que a possibilidade de eleições indiretas seja colocada aqui dentro dessa casa, o nosso partido, obviamente, tem nomes muito bons para colocar à disposição nessas eleições. E assim o faremos. Mas é óbvio que temos responsabilidade e sabemos que qualquer que seja o nome que escolhamos dentro da bancada do PSOL para representar a possibilidade de uma eleição, esse nome também estará a cargo e a serviço da unidade da esquerda e do campo progressista dessa casa. Porque a gente está entendendo que não dá para flertar com o bolsonarismo e a extrema-direita que esteve nesse governo, utilizando a máquina desse governo como abuso político e econômico, inclusive para a reeleição de Cláudio Castro. E ele foi condenado, ele foi cassado por utilizar a máquina pública em benefício próprio. Criou aí mais de 30 mil cargos na CEPERJ para que pudessem ser seus cabos eleitorais. Ou seja, nós não vamos deixar que a máquina pública seja colocada a serviço dos interesses da extrema-direita e do bolsonarismo no Estado do Rio de Janeiro. Por isso fomos vitoriosos em suspender aquela sessão golpista que aqui aconteceu na Assembleia Legislativa. E nós também vamos ser vitoriosos para pedidos de diretas já, para que o povo do Rio de Janeiro possa definir quem será o novo governador desse Estado. Não é possível que achemos que aqui os deputados e as deputadas estão acima do bem e do mal e que, portanto, deve decidir a situação de uma situação de abismo político no Estado do Rio de Janeiro, onde governador cassado, condenado, inelegível por 8 anos, tenta enfiar goela abaixo os seus pupilos para a manutenção dos seus privilégios, manutenção da máquina em favor das suas eleições a partir da Assembleia Legislativa. Não deixaremos
não nos silenciaremos e vamos continuar lutando para diretas já. O povo nas urnas e nas urnas. Obrigada. Muito obrigado, deputada Renata Souza, minha companheira. Saudar novamente a todos que estão aqui acompanhando a plenária, participando ativamente. Bem-vindos e bem-vindas. Passo a palavra agora ao meu companheiro professor Josemar. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Obrigado, deputado Yuri. O tema que me traz essa tribuna era a discussão da conferência antifascista que aconteceu em Porto Alegre nesse final de semana. Mas eu não poderia deixar de falar sobre o que aconteceu aqui na Alerj na semana passada. Acho que expôs a casa de forma atabalhada, fizeram uma eleição da presidência, não respeitando os ritos e nem o próprio TSE. É importante que se diga que estamos aqui com na nossa galeria, vários estudantes que participam, devem ter, dentro das suas universidades, diretórios acadêmicos e centros acadêmicos. Nenhuma eleição de centro acadêmico, nenhuma eleição de diretório acadêmico é marcada em 2 horas. Nenhuma eleição é marcada sem o universo total das pessoas que vão participar dela, ou seja, a eleição foi marcada de forma atabalhoada e ainda sem a retotalização dos deputados e deputadas, fizeram aqui a eleição da Alerj. Um absurdo que foi superado na Justiça e que vai ter uma nova eleição. Quero também destacar que o meu partido, o PSOL, nós teremos candidatura própria para as eleições do mandato tampão e também para as eleições de outubro. Digo isso porque nós estamos num debate que está se desenhando e que vai, no dia 11, bater o martelo. Temos nomes postos, como o do companheiro Glauber Braga, temos também o companheiro Siri, temos a companheira Thaís, o companheiro Dr. Ítalo apresentou o seu nome e nós estamos debatendo. Porque as alternativas que estão postas a nível estadual não nos representam. O candidato do PL, que inclusive é da minha cidade, o senhor Douglas Ruas, apresenta um pacote de extrema-direita para esse estado, que é o pacote que eu conheço muito bem, porque eu fui vereador de São Gonçalo, em oposição à prefeitura, da qual o pai dele era prefeito. E lá, nós vimos os profissionais de educação, pasmem, terem seu plano de cargos e salário destruído, passando a ter, a qualquer enquadramento, esperar alguém falecer ou simplesmente se aposentar para poder enquadrar. É como se um professor que tem mestrado e doutorado tivesse que esperar alguém. Isso não existe em nenhuma rede municipal. Isso não existe em lugar nenhum. Mas isso foi implementado em São Gonçalo e é o que pode vir a acontecer se a candidatura do PL vier a ser instalada no governo do estado do Rio de Janeiro. A mesma coisa é a candidatura do PSD. O senhor Eduardo Paes, que é aquele que reprimiu aqueles que lutavam por moradia, que é aquele que reprimiu os camelôs, é o mesmo que inaugura, reprimindo os professores, a hora relógio. O que é a hora relógio, para quem está nos assistindo? Uma hora aula é 50 minutos. Na rede municipal do Rio, o projeto é que transformar esta hora aula de 50 minutos para 1 hora, transformando assim o professor, ou melhor, explorando ainda mais o professor sem nenhum centavo a mais. Ou seja, desvalorização da educação, desvalorização dos profissionais. Então nós do PSOL vamos lançar candidatura própria em todos os processos possíveis. E hoje tivemos no diretório, na executiva do Diretório Estadual do PSOL, uma resolução que é importantíssima, que é
a de que nós reafirmamos a nossa candidatura própria e também teremos candidatura própria para a presidência da casa. É claro que sem nenhum sectarismo, nós conversaremos com setores da oposição, mas nós colocaremos o nosso nome para disputar a presidência dessa casa legislativa, porque nós do PSOL temos posições claras, reais e efetivas frente ao debate. Quero aqui reafirmar a nossa posição. Falando em relação à conferência antifascista. No final de semana tivemos uma conferência antifascista que reuniu mais de 5.000 pessoas na cidade de Porto Alegre. Pessoas de todos os continentes. Tinha representações do continente africano que trouxeram um debate muito importante da luta antifascista, relacionado inclusive à questão racial. Tivemos companheiros e companheiras da Europa, em especial da França, do continente asiático, tivemos inclusive representações do Japão e da própria China, e da América Latina foram representações de diversos lugares. Os argentinos, nossos irmãos aqui muito próximos, conseguiram trazer uma caravana de 150 pessoas. Tivemos também representação do próprio Estados Unidos, aonde disseram e reafirmaram que Trump, que hoje vive uma baixa popularidade, não representa os trabalhadores latino-americanos. E todos nós, não representa os trabalhadores, não representa o povo norte-americano. Inclusive persegue os latinos, persegue os demais trabalhadores, persegue e cria guerras para potencializar a indústria bélica. E foi muito comum que em todos os lugares onde nós viemos a debater, vimos que o fascismo, enquanto projeto, tem uma pauta de extermínio da humanidade. O fascismo de Donald Trump é hoje o mesmo que joga bombas na Palestina, é o mesmo que fez o assalto na Venezuela do seu presidente, independente das diferenças que possamos ter com Maduro. É aquele que hoje provoca e tenta criar provocações com a Colômbia. É o mesmo que diz que vai invadir a Dinamarca. É o mesmo que joga bomba no Irã, numa guerra absurda. Ou seja, a lógica fascista é do extermínio da diferença. E nós vemos o que Milei está fazendo na Argentina, se não é retirada de direito dos trabalhadores. O mesmo pacote que Bolsonaro implementou no Brasil, que Orbán colocou na Hungria e que demais setores da extrema-direita atacam. A extrema-direita não tem projeto para nós, negros e negras. Falo isso na condição de militante do movimento negro, de autor da Lei Vini Júnior, de quem faz debate aqui nessa casa desde o primeiro dia relacionado às cotas. A extrema-direita não tem projeto para a educação. Vide o fadado Escola Sem Partido, que é um projeto que visa apenas reprimir os profissionais de educação e perseguir o pensamento crítico dentro da universidade. A extrema-direita ela não tem projeto para as mulheres. O projeto de extermínio das mulheres é a benevolência, a omissão frente à misoginia. A extrema-direita não tem projeto também para o meio ambiente. E o fascismo não tem projeto para o meio ambiente, vide que defende a expansão das terras que hoje são de matas originais para se transformar em terras agricultáveis, expandindo ainda mais o agronegócio e expandindo ainda mais as empresas agrícolas e o grande latifúndio. Então, enfrentar a extrema-direita é também enfrentar um projeto contrário à humanidade. Por isso, volto muito feliz de Porto Alegre, com a certeza de que nós vamos ter luta contra a extrema-direita e de que nós vamos estar batalhando para derrotá-los em todos os espaços da vida social, inclusive nas eleições. Temos totais... Eu sou do PSOL e recentemente tivemos o debate da federação, na qual nós negamos a federação, pois seria a diluição do nosso partido, da federação com o PT. Mas nós não abrimos mão da nossa tarefa histórica, que é de apoiar Luiz Inácio Lula da Silva para presidente do país. Para enfrentar essa extrema-direita,
suja e imunda, que envergonha o nosso país e que quer ainda mais reprimir o nosso povo. Muito obrigado, presidente. Meu tempo está concluído. Agradeço também aí aos estudantes que aqui estão e sejam bem-vindos a essa Casa Legislativa. Deputado Yuri Moura. Muito obrigado, senhor presidente. Novamente cumprimentando aqui os estudantes. Bom ver essa sessão acompanhada por quem tem interesse pelo futuro do Estado do Rio de Janeiro, ainda mais nesse momento de tanta dificuldade. Eu fiquei atento ouvindo as falas anteriores e tenho acompanhado nas últimas sessões os posicionamentos, em especial da maioria dessa casa, a qual reforço que tenho muito respeito a todo deputado e deputada aqui. Esse é o parlamento, é o lugar da contradição, é o lugar da síntese, é o lugar da divergência ideológica, política, de posicionamentos, de opiniões. Senão não seria o parlamento, seria uma casa de um partido só, de uma posição só. Mas ainda assim não acho que a gente possa naturalizar, como alguns colegas têm tentado fazer, a crise que a gente vive. E aí, para começar de maneira bem direta, essa crise tem nome e sobrenome: Cláudio Castro. Não fomos nós da esquerda, do campo progressista, da oposição, que ganhamos a eleição comprando quase 30 mil cabos eleitorais com dinheiro público. Estamos falando de mais de 600 milhões de dinheiro público que foi escoado pelo escândalo do CEPERJ. Não fomos nós que fizemos palanque lá atrás para o Wilson Witzel, aquele governador afastado do cargo porque roubou dinheiro de respirador na pandemia. Essa casa o afastou por isso e Cláudio Castro era o seu vice. Não fomos nós que largamos o governo no momento difícil do Estado do Rio de Janeiro para se esconder de uma condenação no Tribunal Superior Eleitoral, porque seria cassado. Foi por isso que Cláudio Castro largou o governo, deu uma debandada de 13 secretários e colocou aqui na sua casa a situação que a gente está tendo, de uma crise política, jurídica e de sem rumo para o Estado do Rio de Janeiro. Só que é o seguinte, parece que parte dessa casa esqueceu quem é o culpado e fica tentando compartilhar os seus erros. Essa é uma crise produzida pela extrema-direita. Essa é uma crise produzida por Cláudio Castro. Essa é uma crise produzida pelos bolsonaristas que ocupam essa casa. Não fomos nós que compusemos base de Cláudio Castro. E não somos nós que estamos fazendo de tudo, criando uma insegurança, inclusive, regimental e jurídica, para manter essa turma no poder. Então isso precisa ser dito. A imprensa precisa reverberar. Não é normal o que a gente está vivendo. Nós não temos um prefeito eleito de fato na cidade do Rio, que legitimamente, dentro da lei, saiu para ser candidato a governador. Nós não temos um governador que saiu corrido. Nós não temos um vice-governador porque foi para o Tribunal de Contas do Estado, que é o caminho de muitos políticos aqui, quando resolvem não mais se candidatar. E a gente ainda vive a possibilidade de, operação após operação, ter uma mudança na configuração dessa casa e da política fluminense. De novo, crise que não foi criada por nós da oposição, da esquerda e do campo progressista. Isso precisa ser lembrado, porque o Estado do Rio de Janeiro não aguenta mais ver governador afastado, governador preso, enquanto a gente tem uma política de segurança pública falida, enquanto a gente tem os colégios estaduais passando por uma dificuldade absurda, enquanto a gente tem município que está precisando de repasse em saúde e não está recebendo, porque é isso, o presidente do Tribunal de Justiça, um desembargador, que não foi eleito para isso, está tendo que segurar a máquina, fazendo o esforço dele lá, porque Cláudio Castro simplesmente deu uma banana para o povo e foi lá seguir a vida dele, contar os seus vis metais. E nós da oposição, com toda a dificuldade que temos aqui, ainda somos perseguidos. Porque, volto a lembrar, presidente, companheiro, professor Josemar, eu fui condenado por ter apontado uma obra superfaturada na minha cidade de Petrópolis após tragédia. Uma obra que Cláudio Castro e seus aliados gastaram 80 milhões de reais e que ainda tem lá uma vulnerabilidade, um risco para os moradores da Rua Nova.
fiz minha fiscalização, denunciei, corri atrás do governo federal poder fazer a obra e fui condenado pelo Tribunal de Justiça por fazer meu trabalho de deputado, de fiscalizar, de ser oposição ao pior governador que o Rio de Janeiro já teve, que é o senhor Cláudio Castro. Então, assim, nós do PSOL, nós da esquerda, nós da oposição, queremos a legalidade. Nós queremos que esse debate saia da mão de poucos e realmente tenha participação popular, porque qualquer cidadão e cidadã das cidades do Rio de Janeiro já estão cansados, não aguentam mais só ter a Alerj e o governo do Estado nas páginas policiais, nas páginas dos acordos. Quando é que a gente vai discutir o futuro do Rio de Janeiro? Quando é que a gente vai começar a trabalhar para a juventude ter emprego, renda, transporte, acesso de verdade à universidade, a oportunidades? Quando é que nós vamos discutir o envelhecimento saudável, porque a população da cidade está envelhecendo? Quando é que nós vamos botar de fato como objetivo combater a violência contra a mulher, a alta do feminicídio? Quando é que nós vamos pagar os servidores o que eles merecem? Porque Cláudio Castro saiu devendo 33% de recomposição salarial. Caloteiro! Processa de novo, caloteiro! Estou aqui na minha atribuição na tribuna do Legislativo que o povo me colocou. Saiu devendo os servidores em 33%. Cheio de escândalos de corrupção, enquanto a gente vê crimes ambientais por todo o estado do Rio de Janeiro. Eu tenho aqui, vou falar daqui a pouco, vários pontos das nossas cidades, na região serrana, na região dos lagos, na Costa Verde, aqui na própria capital e na Baixada Fluminense, em que o INEA, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, deixou a boiada passar. Especulação imobiliária pode fazer o que quer, pode desmatar, pode fingir que compensa, enquanto a gente está num momento de mudança climática, de aumento de tragédias, enquanto o povo não tem moradia digna, porque Cláudio Castro não entregou uma moradia. O sujeito ficou 6 anos no poder e não entregou uma casa para o trabalhador e para a trabalhadora. É um absurdo isso. E a gente ficar aqui patinando para quem vai ser o quê, quem vai ser depois, quem vai sair, quem vai entrar. Estou nem aí para quem está na cadeira, eu quero saber o que vai fazer. O que não dá mais é para ser dessa forma. É uma vergonha. O estado do Rio de Janeiro está afundado. É vergonhoso a gente conversar com vários outros companheiros e companheiras que militam na política por todo o Brasil. Josemar falou aqui agora que esteve em Porto Alegre. Eu vou muito a Brasília, eu vou a São Paulo, vou em outros estados do Nordeste e no Norte, pelo envolvimento com a pauta ambiental que tenho. E as pessoas sempre olham para o Rio de Janeiro e falam assim, que vergonha o Rio de Janeiro. Eu sei que tem muitos deputados e deputadas aqui sérios, querendo trabalhar, mas a gente tem que também fazer a coisa certa, para as pessoas perceberem que essa Assembleia e que um futuro governo do Estado vai voltar a ser respeitado, porque, infelizmente, com Cláudio Castro não foi respeitado. E a gente vai fazer de tudo para que o próximo governo tampão, depois da eleição, seja lá o que for, não seja uma continuidade desse desgoverno corrupto, criminoso, chacineiro, que é o governo de Cláudio Castro, que só deixou sangue, destruição e prejuízo para o povo do Rio de Janeiro. Eu tenho 36 anos, tenho 2 filhos e eu ainda me dou o direito de sonhar com o estado do Rio de Janeiro decente. Ainda me dou o direito de sonhar com cidades sustentáveis, com transporte público que a gente que vem do interior possa acessar a capital e vice-versa. Com uma política que todo mundo tenha participação popular e a gente não fique da mão das máfias, das milícias, dos interesses e daqueles que agora vão se agarrar no Flávio Bolsonaro para tentar justificar o erro e as contradições que eles possuem. Então, sendo assim, senhor presidente, eu queria aqui, de maneira objetiva, para concluir, falar de algumas ações que o nosso mandato tem feito também pelas nossas cidades. O primeiro é apresentar aqui o projeto de decreto legislativo, o PDL, que é uma iniciativa que a gente tem, enquanto deputado, para derrubar ações do Poder Executivo. Então, o governador faz um decreto, a gente acha que ele é inconstitucional, que ele não é pertinente, e eu apresento um projeto de decreto legislativo para assustar, para tirar os efeitos. E esse aqui, pasmem, quem aqui é da área das ciências ambientais, da gestão ambiental, ou tem apreço pelo tema, eu estou tentando sustar os efeitos do decreto 50.236, de 19 de março de 2026, ou seja, no apagar das luzes, Cláudio Castro foi embora, aonde ele revoga os planos de manejo de algumas unidades de conservação. Para você, cidadão e cidadã, que às vezes não conhece o que é isso, o plano de manejo, ele é um documento que é discutido inclusive com a sociedade,
que garante a proteção das unidades de conservação, que diz o que pode ser feito ali, aonde é a zona de amortecimento. Ele faz, na prática, a unidade de conservação, uma APA, um parque, uma reserva, poder ali ter um funcionamento de acordo com a sua proposta. Ele revogou esses planos de manejo das seguintes unidades, em especial da região dos lagos: da APA de proteção, da APA, Área de Proteção Ambiental do Pau-Brasil, Maricá, Maçambaba, Tamoios e Serra de Sapiatiba. Eu conheço bem essa região dos lagos, eu já estive em muitas dessas unidades de conservação, eu converso com ambientalistas, e ele revogar o plano de manejo é literalmente desproteger as unidades de conservação. O que está por trás disso aqui é liberar qualquer tipo de atividade, de exploração, de turismo predatório, de especulação imobiliária. Então ele não pode fazer esse tipo de medida por decreto, sem escuta da sociedade e muito menos desrespeitando o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é formado por União, Estados e municípios. Então a gente quer sustar esse efeito e, ao mesmo tempo, ampliar a proteção em outras áreas. Eu vou citar aqui o Lago de Javari, lá em Miguel Pereira, que eu fui procurado pela Ana Paula, advogada, minha companheira militante, de um coletivo vibrante que tem ali na região, em Miguel e Pati, e que a gente tem visto também um interesse muito grande no Lago de Javari. Os caras propondo espigão, os caras mentindo que vai ser um turismo que vai mudar a região, enquanto moradores e turistas que já frequentam aquela região há décadas não estão satisfeitos com a proposta de degradação que interfere na cidade, mas em especial do Lago de Javari. Então está tramitando aqui na casa um projeto de minha autoria, junto da Ana Paula, junto do coletivo, que transforma em patrimônio histórico, cultural, ambiental e paisagístico. Eu estou fazendo de tudo para esse projeto ser aprovado. Ele está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, e eu reforço aqui meu compromisso com aqueles que querem preservar Miguel Pereira e Pati do Alferes. E lembro ainda da luta que a gente está tendo em Teresópolis, onde querem liberar edifícios, espigões de 20 andares. Existe todo um movimento contra os 20 andares. Eu e outros parlamentares temos colaborado com o movimento e a gente já aprovou que nessa casa vai fazer uma audiência pública para questionar a prefeitura, para trazer o Ministério Público, para ouvir o movimento, para ouvir os ambientalistas e moradores que são contra essa proposta que sempre diz que vai desenvolver, mas só degrada, só cria problemas para as cidades. A especulação imobiliária está preocupada em construir. E depois, o impacto disso na água, na energia, no trânsito, na vizinhança, no meio ambiente, não estão nem aí. Querem que o coletivo, a sociedade, pague para o enriquecimento próprio. E como foi algo debatido sem nenhuma participação social, a gente vai cobrar isso aqui por meio da comissão que eu presido, a Comissão de Legislação Participativa. Vamos dar ouvido e voz para essas pessoas para tentar reverter. Inclusive também conversando com bares, restaurantes, uma outra lei municipal aprovada sem nenhum debate, que é sobre os polos gastronômicos, mas que na verdade é uma lei de toque de recolher, que é algo que tem acontecido muito na região serrana, não só em Teresópolis, mas também na minha cidade de Petrópolis. Só que Petrópolis foi por via judicial e omissão da prefeitura. Em Teresópolis foi uma lei que cria um toque de recolher, onde bares e restaurantes não podem sequer trabalhar com música, com encontro de jovens. Ninguém aqui está defendendo bagunça, baderna, briga, mas assim, me provem que esses lugares estavam tendo bagunça, baderna e briga, para você poder criar as ações necessárias em torno disso, mas não proibir a cultura, o entretenimento, ainda mais em cidades turísticas, em cidades do interior que já não tem tanta oferta de encontro. Então, assim, é um absurdo, inclusive, de impacto econômico. Em Petrópolis e Teresópolis, bares fechando, bares tendo prejuízo, demitindo trabalhadores e trabalhadoras e deixando a juventude jogada, literalmente, porque eles só não querem ali no centro. O que a juventude vai fazer, para que ela vai estar vulnerável, eles não estão nem aí. E são sempre os mesmos que depois vêm com um discurso dizendo que a juventude não quer nada com a hora do Brasil, mas na verdade estão jogando a juventude para qualquer canto oculto, sem direito, sem a possibilidade de se reunirem. Então, vamos debater isso aqui na Assembleia também. E por fim, para terminar o assunto sobre a região dos lagos, avisar aos moradores do Minha Casa Minha Vida, lá do Poço Fundo, que eu estive recentemente fazendo uma vistoria técnica. O Minha Casa Minha Vida do Poço Fundo é um lugar ao qual foi desocupado porque existiam problemas, inclusive interdição naquelas unidades. Era uma corresponsabilidade de Caixa Econômica Federal e de Prefeitura. A gente, há algum tempo, tem tentado uma reunião com a Caixa e hoje pela manhã consegui ter essa reunião com a Caixa. Foi uma reunião muito boa, na qual a gente está tentando
mudar os prazos e as burocracias quanto ao aluguel social que essas famílias que desocuparam o empreendimento Minha Casa Minha Vida recebem, e, ao mesmo tempo, conversando com a Caixa Econômica, como que vai ser feita a obra que precisa ser ali, criada dignidade e habitabilidade para os moradores e moradoras poderem voltar em segurança e em conforto para aquelas unidades. Existem ali vícios construtivos, existem, claro, coisas que pelo abandono vieram depois, vandalismo, invasão, mas é importante que Caixa Econômica, Prefeitura, em diálogo, em respeito aos moradores, encontrem um caminho para que esses moradores mantenham seus aluguéis sociais sem burocracia, sem corte, e, ao mesmo tempo, quando retornarem, possam retornar com o condomínio em condições adequadas. A reunião foi nesse sentido, eu saí muito esperançoso, eu vou mandar um áudio para vocês em breve, para a gente poder conversar sobre isso, e contem com o mandato popular, com o deputado Yuri Moura. E aí, presidente, eu te agradeço demais, porque eu sei que eu excedi meu tempo, mas o Rio de Janeiro, para chegar nisso aqui que a gente está discutindo, política pública, preservação, garantia de direitos para as nossas comunidades e cidades, ele precisa superar essa crise institucional, que, de novo, tem nome e sobrenome. Quem fez a cagada, quem deixou a gente nessa situação, chama-se Cláudio Castro, e eu espero que ele pague pelos seus crimes. Obrigado, deputado Yuri. Vai falar, Fala. Deputado, com a palavra, o deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, deputados, deputadas e todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj. Hoje eu venho em tribuna da casa para constatar o que parece óbvio e tem estarrecido toda a população do Estado do Rio de Janeiro. Cláudio Castro e seu grupo político destruíram o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro hoje é um Estado que tem na Assembleia Legislativa um presidente interino, porque seu presidente foi preso e cassado. O Estado do Rio de Janeiro é um Estado que tem um governador em exercício, porque o governador eleito foi cassado e pode vir a ser preso diante dos vários esquemas de corrupção que já vieram à tona, que permearam seu governo, que estão na origem da sua reeleição fraudulenta, como o esquema do CEPERJ, que, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, configurou abuso de poder econômico e político, vulgarmente chamada compra de votos. Mas Cláudio Castro, às vésperas de sair, ele tomou algumas atitudes que são estarrecedoras. A gente conseguiu na Justiça, e hoje saiu a confirmação do órgão especial do Tribunal de Justiça, considerar inconstitucional o decreto do governo Cláudio Castro, em que ele dava superpoderes para o chefe da Casa Civil. É uma atitude desrespeitosa com o Estado. Um governador que está saindo cassado por abuso de poder econômico e político, por uso da máquina pública, colocar um preposto seu e querer dar superpoderes para esse preposto, justamente no momento em que assume o presidente do Tribunal de Justiça com a tarefa de interromper esse ciclo desse governo ilegítimo, porque cassado. Além disso, Cláudio Castro revogou o plano de manejo de várias áreas de proteção ambiental, abrindo espaço para o desmatamento, para a especulação imobiliária, para o enfraquecimento da preservação ambiental no nosso Estado. Esse exemplo dos últimos atos antes de fugir, ele me lembra o TH Joias, olhando para aquele frigorífico de picanha e perguntando, levo ou não levo? Era Cláudio Castro, diante da sua mesa, diante da caneta, pensando, quais serão meus últimos atos antes de fugir
pela porta dos fundos para evitar uma cassação. Mas nós derrubamos na Justiça o decreto dos superpoderes para o chefe da Casa Civil. Nós vamos também lutar para derrubar esse decreto que fragiliza as nossas áreas de preservação ambiental. Nós vamos lutar para derrotar esse grupo político que está destruindo o Estado do Rio de Janeiro. Por isso, nós do PSOL fizemos hoje uma reunião na nossa executiva, reiterando um acúmulo que a gente já tem feito aqui na nossa bancada. Nós vamos apresentar uma candidatura própria na eleição para a presidência da Alerj, porque entendemos que temos legitimidade como um partido que faz oposição a esse grupo político. E, ao mesmo tempo, a gente continua fazendo um chamado para que a gente faça uma composição democrática nessa casa, construa uma nova maioria nessa casa e tire de vez os gafanhotos que estão destruindo o Estado do Rio de Janeiro da frente dos poderes do nosso Estado. É tarefa histórica nossa, republicana, tirar quem está destruindo o Estado do Rio de Janeiro da frente do nosso Estado. E, em especial, quando já está provado e julgado pela Justiça que a chegada desse grupo ao poder se deu através de abuso de poder político e econômico. Essa é a história do Estado do Rio de Janeiro, essa é a história que a gente precisa modificar. Essa é a história que nós do PSOL temos enfrentado de forma implacável, fiscalizando, denunciando os esquemas, comprando o debate, fazendo os embates. Eu mesmo, recentemente, fiz vir à tona um processo bilionário de obras superfaturadas e desvios de recursos públicos da educação. Já havia anteriormente denunciado também um outro esquema multimilionário de compra de materiais superfaturados, tanto material paradidático quanto mobiliário e equipamentos para as escolas. Denunciamos, botamos a cara e seguimos firme, porque esses bilhões que foram desviados da educação teriam sido suficientes para garantir o pagamento do piso aqui no Estado do Rio de Janeiro com respeito às carreiras. Porque o dinheiro que o Cláudio Castro botou dos aposentados no Banco Master são dinheiros que aprofundam os desequilíbrios e o déficit que marca o Rio Previdência, ameaçando o direito às aposentadorias. Por isso a gente tem lutado para instalar uma CPI nessa casa e a gente não vai desistir, não. A gente vai continuar lutando para que essa CPI seja instalada. Porque hoje, no nosso Estado, nós temos cerca de 200 mil servidores da ativa e ou aposentados, acumulando dívidas que muitas vezes ultrapassam 60%, 70% dos seus salários, porque Cláudio Castro abençoou o Banco Master com uma modalidade extra de crédito consignado que passa por cima da legislação estadual que define em 40% o limite de endividamento. Muito aposentado atendeu o telefone, aceitou um crédito, sem ter que assinar um contrato, sem ter que ver as condições, sem ter que ver nada, e hoje paga juros que ultrapassam 100% ao ano. Nem o rotativo do cartão de crédito chega a juros tão altos quanto aquele que o Banco Master está cobrando dos aposentados do Estado do Rio de Janeiro em folha, consignado, sem risco de não receber. Esse foi um presente de Cláudio Castro, que fez isso, garantindo um monopólio para o Banco Master nessas modalidades de empréstimo para os servidores do Estado do Rio de Janeiro. Então é evidente que motivos não faltam para a gente buscar alijar esse grupo do poder. Motivos não faltam para a gente construir aqui no Estado do Rio de Janeiro uma frente democrática, como a gente precisou fazer para eleger o presidente Lula, e aqui na Assembleia Legislativa virar essa página e iniciar um novo capítulo na história do Rio de Janeiro. Muito obrigado, deputado Flávio Serafini. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão. Boa tarde a todos e todas.